Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. O deslocamento é fundamental, é uma necessidade para todos nós. Hoje vamos falar bastante da nossa capital cearense. O programa Mobilidade Urbana já começou. A capital do Ceará, Fortaleza, tem sido um exemplo de grandes transformações no que diz respeito à mobilidade urbana. A capital alcançou a marca de 405,6 quilômetros de malha cicloviária. Desse total, 58,4 quilômetros foram implantados só em 2021. A mais recente foi implantada no trecho compreendido entre as avenidas Desembargador Moreira e Abolição. Até o final de 2024, serão implantados mais 100 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, chegando a uma malha total de 500 quilômetros. Tudo isso com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e fazer do uso dos espaços da cidade um hábito entre os fortalezenses. Mas mobilidade urbana não é apenas cuidar do ciclista. É preciso reorganizar o trânsito e promover o convívio saudável entre os diversos modais. Fortaleza já conta hoje com 132,3 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. Quando olhamos para o futuro, o que ainda falta? O que precisa mudar e quais são os maiores desafios dessa grande cidade? Para falar sobre todos esses desafios, no episódio de hoje vamos conversar com Ferrúcio Feitosa. Ele é secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos. Mas antes desse papo, vamos mostrar uma paixão por duas rodas que une amigos em todo o Ceará. É com você, Ilan Gugel. Para alguns, andar de moto é só um jeito de se locomover por aí. Mas para outros, isso é um estilo de vida. Para essa galera, então, nem se fala. Moto tá no sangue, tá na pele, no asfalto. Eles são verdadeiros motoqueiros. Quer dizer, ou seria motociclistas. Essa pergunta, então, é o professor Adriano que vai responder pra gente. Professor, esclarece, é motoqueiro ou motociclista? Polêmicas à parte, a gente chama geralmente o motoqueiro aquele que usa a moto no seu cotidiano. Já o motociclista é aquele que vive o motociclismo, que ela transpassa, né, o trabalho, transpassa o lazer e passa a fazer parte do seu cotidiano e é, na verdade, um estilo de vida. Então eu estou de frente agora de um motociclista. Graças a Deus. Perfeito, então. Aí aprendeu a diferença, né? Agora, professor, fala pra gente um pouco mais da história da União Motociclista do Ceará. Como é que tudo começou e por que vocês resolveram se juntar? Pois é, a União é um fórum permanente de discussão, que na verdade ela reúne os 42 motoclubes e motogrupos. A gente se reúne permanentemente, isso uma vez a cada mês, tá? Primeira terça-feira do mês, para tratar da pauta e tudo aquilo que tem a ver com o motociclismo e com o motoclubismo. Ao todo são quantas pessoas? Aliás, quantas pessoas não, já que a gente está falando de moto, quantas motos que fazem parte? Na verdade, o número é muito oscilante, porque existem motoclubes e motogrupos, existem motoclubes que são grandes, que têm 20 membros, outros que têm apenas 4. Então, não sabemos precisar exatamente a quantidade de pessoas, de membros, que nós agregamos os motoclubes e motogrupos, mas cada um tem a quantidade de pessoas, né? Alguns são mais tradicionais, alguns são mais jovens, mas um número muito grande de motoclubes e também motogrupos. Professor, fala uma coisa pra gente. Quando a gente fala sobre mobilidade urbana, você acredita que quando a gente diminui o tamanho desses veículos, a gente fala sobre uma mobilidade melhor? Onde que eu quero chegar? Sair do carro e ir para uma moto seria uma boa opção? Com certeza, já que quando a gente troca o carro por um ônibus, você está reduzindo aí em 40 veículos que estão em circulação. E muito mais em Fortaleza, porque a gente sabe, mas Fortaleza é hoje o quarto maior trânsito de todo o nosso país, supera até exatamente São Paulo, é o 40º pior trânsito do mundo, para você ter uma ideia disso. E o que acontece? Acontece que a mobilidade ela é essencial para a nossa qualidade de vida. Hoje a frota de veículos Fortaleza ela é muito grande, já chega a 1,2 milhão de veículos, a maior do Norte e Nordeste, e a tendência é que essa frota aumente cada vez mais.
e a frota aumentando, os problemas urbanos vão aumentar, aumenta o congestionamento, que gera, logicamente, além do estresse, que é o mal do século XXI, também o congestionamento faz com que o Brasil venha a perder parte do seu PIB. Estudos indicam que hoje 4% do PIB nacional é perdido por conta de quê? Congestionamentos urbanos. E uma cidade como a nossa, que é uma cidade que é uma metrópole nacional, uma cidade que cada vez mais cresce, então é necessário repensar o trânsito em Fortaleza a curto, a médio e a longo prazo. Professor, eu escutei uma vez de um agente do Departamento Nacional de Trânsito de que um carro, quando ele vai fazer uma conversão, seja à direita ou à esquerda, quando ele está olhando para a rua para ver se vem então algum veículo, ele só olha para ver se vem um veículo igual ao dele, ou seja, um carro ou então maior do que ele. Seria por isso então que acontecem tantos acidentes com as motos? Na verdade, nós motociclistas somos dos elos os mais fracos de toda a rede viária. Claro que o pedestre, claro que exatamente o ciclista, mas nós somos uns elos mais fracos dessa cadeia. Tanto é que, observando os dados aqui do JF, que é o principal hospital, né, de urgência e emergência de Fortaleza, 57% dos acidentes são exatamente com nós motociclistas. Então, deve haver essa conscientização para que esse motorista também encontre em nós parte do trânsito, não apenas pessoas de carro, mas hoje muita gente está trocando o carro pela moto, seja por uma questão de economia financeira ou uma questão de mobilidade, já que moto nos faz chegar muito mais rápido ao nosso local de destino. Então, a gente pede aí que haja essa conscientização, que o motorista veja também nós como uma parte integrante de todo o sistema viário. E olha, professor, vou te falar uma coisa, com o preço da gasolina do jeito que tá, o próximo integrante da União Motociclista do Ceará tá aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Há 12 anos atrás, Amanda começou um relacionamento. Casou, sempre andou de carro, só que há 6 meses atrás o marido dela resolveu tirar a carteira de moto. A Amanda, que sempre fechava os motociclistas, agora se viu como uma garupeira profissional. Consegui resumir a tua vida, Amanda? Foi mais ou menos isso? Sim. É? Fala pra gente então, como é que foi a surpresa quando teu esposo chegou e disse: quer saber? Vou tirar carteira de moto. Eu sempre gostei de me aventurar muito com ele, né? E a moto é mais uma oportunidade que a gente está tendo de se aventurar pelas estradas. E como o professor sempre fala, que é o nosso presidente, as estradas tanto da vida como as estradas que a gente se aventura com as motos, né? E a nossa primeira viagem foi para Oroz, de moto, com o Motoclube Gaviões da Estrada. E foi uma experiência indescritível que eu tive com o Motoclube e com o meu amor. Perfeito. E com o meu amor, coraçãozinho com as mãos. Gostei aí já da história, viu? Agora, Amanda, fala pra gente o seguinte, você passou a enxergar então a mobilidade, digamos assim, que é feita com as motos de uma outra forma depois que você se viu em cima de uma moto? Com certeza. A gente fica mais exposta em cima de uma moto, né? E então o cuidado fica redobrado enquanto motorista de carro. Quais são os cuidados agora que você pode passar para quem está em casa, essa galera então que está no trânsito e diz: ih, lá vem um motociclista atrás, então peraí, mesmo assim vou passar na frente e dar aquela cortada. Então, se posicionar melhor na sua faixa, deixando o corredor livre para esse motociclista passar e ligar a seta também e direcionando para que lado vai fazer a conversão, ajuda muito também esse motociclista na hora da passagem dele. Última pergunta, quando é que a Amanda vai tirar a carteira dela? Ainda não sei. Mas tem essa vontade, Amanda? Sei lá. Então, pode ser a próxima aventura. No momento, eu me sinto muito bem, muito confortável enquanto garupa. É? Dá pra namorar bem? Dá pra namorar bem. Então, perfeito. Você, então, que está com seu marido, com seu namorado, com seu companheiro, ou você que está com a sua esposa quer andar de moto, faça o seguinte, façam essa aventura juntos, porque é possível, né? Muito possível e muito bom. Fica a dica. O Edgar é motorista de ônibus, mas um apaixonado por motos. Ele confessa que toma todo o cuidado quando está no volante para não machucar nenhum companheiro. Mas infelizmente é fato, nem todo mundo é assim.
Edgar, eu sei que você é suspeito para falar, porque afinal de contas você anda de moto, mas você acredita que as motos podem ser uma solução para o nosso problema de engarrafamento, esse trânsito complicado da nossa cidade? Sem dúvida nenhuma. Eu trabalho com ônibus e sinto isso na pele. E a minha movimentação de casa para o trabalho, qualquer movimentação que eu vou fazer dentro da cidade é de moto, justamente por conta dessa agilidade que nós temos com a moto. Motorista de ônibus respeita motociclista de uma maneira geral? Nós não podemos generalizar as pessoas, mas eu trabalho com ônibus há mais de 30 anos e nunca vi me envolver num acidente com motociclista, porque nós que dirigimos com ônibus sabemos aonde nós somos responsáveis pelos menores. Então, nesses 30 anos que dirijo ônibus, nunca me envolvi em acidentes com moto, só que o ônibus ele tem uns pontos cegos, onde dependendo de onde a moto vai se colocar, o motorista de ônibus não consegue ver elas. Então, eu como motociclista há mais de 28 anos, também nunca caí de moto, porque sempre tive esse cuidado e sempre tive a visão de que o motorista do ônibus não está me vendo. O que a moto significa para o Edgar? Significa tudo. Eu uso a moto hoje, eu faço parte de motogrupo e antes já fiz parte de motoclube. E a moto hoje a gente usa elas como nosso lazer. É para a gente se distrair, fugir um pouco da rotina do trabalho da gente, onde nós temos a União dos Motociclistas, que ela tem essa missão de unir motoclubes e motogrupos, para que essas pessoas venham interagir umas com as outras, e por isso nós formamos um grande número de pessoas. Muitas vezes, que nem na pessoa do professor Adriano, nós já conseguimos juntar quase 500 motos num evento. Robson, fala pra gente por que você escolheu a moto como meio de locomoção na nossa cidade. Ilan, a moto assim, quando eu era pequeno, eu tinha um sonho grande de fazer uma viagem para fora, né? Para fora que eu digo assim, não tão longe, mas não tão perto. Aí eu escolhi Salvador, né? Que é a cidade da minha esposa veio, né? Onde a gente se conheceu, que foi aqui em Fortaleza. Mas a moto ela chegou a agregar quando eu tinha um tio que eu trabalhava com ele, né? Ele tinha essa moto, ele sempre me levava na garupa, e aí eu fui pegando gosto com ele quando eu era menor de idade, 14, 15 anos. Aos 18 anos, né, eu já estava pilotando uma moto, eu já tinha a questão da habilitação, né, e eu quis ter esse sonho em mente, né, de ir até uma cidade grande viajando de moto. Então assim, eu me programei, fiz programações no Google de cidades onde a gente ia parar, passei 3 dias na estrada, cheguei até Salvador com a minha esposa, né, passeamos pela cidade, né, lá a gente não quis atrapalhar a vida de ninguém, nenhum parente lá, né, porque é tempo de pessoal trabalhando, então a gente pegava a moto, olhava no Google, vamos para tal local, a gente ia. E a gente passou quase 20 a 25 dias lá, mas o gosto pela moto veio de pequeno, né, então assim, até hoje eu tenho moto, não me desfiz mais dela. E vai ter até quando? Rapaz, até os fins dos dias, né? Até eu puder subir e montar e pilotar. E Robson, quando a gente fala sobre mobilidade urbana, como que é, você que enfim tem essa experiência, como que é andar de moto no nosso dia a dia, no trânsito local? O nosso trânsito hoje está meio conturbado, né? Como sempre, há muito tempo atrás, quando eu iniciei minha vida na moto, né, a gente já via que a moto ela tinha que batalhar com os carros, né? Na verdade, com os ônibus, né? E eu creio que já melhorou bastante, né? Antigamente a gente pegava muito engarrafamento, era carro trancando, não tinha espaço para moto. Hoje a gente já vê, né, espaço para moto. Hoje a gente já vê muita coisa que evoluiu, né, para o motociclista. Ainda pode evoluir mais ainda. Você falou então sobre esses tartarugões que eles atrapalham, né? Sim. Esses que ficam mais próximos dos sinais, dos semáforos. Por que eles são um empecilho para vocês? Ilan, ele é um empecilho porque assim, ele pode provocar uma queda do motociclista, né? No decorrer como a via ela diminuiu por conta da via do ciclista, né? Ali da lateral, que hoje até melhorou para o ciclista, né? Melhorou a questão do trânsito
para o pedestre, né, para o ciclista, mas para o motociclista não está melhorando. Quer dizer, diminuiu a via, ali ainda tem as tartarugas. Quando o motociclista insiste em tentar passar, o pneu escorrega, o pneu vira, a moto vira, bate no carro, bate no retrovisor. Aí é uma confusão a mais no trânsito, né? Então, se tiver essa fiscalização de tirar mesmo, já melhora um pouco mais ali para a mobilidade da E é um moto, estresse né? que ninguém quer ter, né? Isso. Depois de todo esse movimento, vamos dar uma paradinha. No próximo bloco a gente volta para falar sobre mobilidade urbana em Fortaleza. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta aqui no nosso programa para mais uma entrevista no Mobilidade Urbana, sempre com temas muito importantes para a nossa conscientização. Hoje eu recebo Ferrúcio Feitosa, ele é secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos. Ferrúcio, muito prazer, satisfação ter você aqui no nosso programa. Prazer é todo meu e desde já parabenizo aí a TV Diário por ter agora esse programa espetacular para que a gente possa conversar sobre a mobilidade urbana na cidade de Fortaleza. Esse é um assunto muito bacana de se falar, né, Ferrúcio? Com certeza, principalmente quando a gente se refere à cidade de Fortaleza, que tem evoluído muito na questão da mobilidade e pensando a mobilidade como, de fato, se deve pensar. Ela como um todo, pedestres, ciclistas, transporte de massa e o veículo individual. Pronto, falando em veículo individual, você já me deu a deixa aqui. Se ele é um caso tão problemático e com tantos poluentes, por que se continua investindo tanto nesse modelo, Ferrúcio? Olha, isso é algo que existe no mundo inteiro. As pessoas precisam se locomover e quando se fala em locomoção, a primeira coisa que se vem é o transporte que podemos dizer o veículo de menor porte, que é basicamente individual. E essa cultura que foi fomentada desde os primórdios, onde estimula as cidades a fazerem infraestrutura para atender essa demanda. Mas graças a Deus as próprias montadoras já têm evoluído no sentido de desenvolverem veículos híbridos, né, que eu inclusive tenho um, né, e também veículos elétricos. Até estamos já aí com 4 fábricas no Brasil, montadoras de veículos pesados, que já estão desenvolvendo inclusive a possibilidade de caminhões e ônibus elétricos. Então, essa é a evolução. Nós temos que caminhar para isso, só que não podemos, enquanto não há essa evolução, a gente chegar e romper e não dar a condição de tranquilidade segura para as pessoas que utilizam também o veículo de menor porte. E Ferrúcio, como Fortaleza tem modificado as suas ruas para reduzir o uso desses tão falados veículos motorizados? Tem um grupo técnico que estuda a cidade diariamente para que possa inclusive evoluir, que possa mudar, né, a cultura e alguns hábitos, quebrar alguns paradigmas e construir novos paradigmas. Então, a gente tem pensado, tem um plano de segurança viária para a cidade de Fortaleza e a gente tem evoluído muito com várias ações importantes, que se eu tiver a oportunidade vou destacar aqui, que a gente com essa equipe tem pensado e tem desenvolvido ações importantes na cidade de Fortaleza, que já tornou até a cidade de Fortaleza um modelo e referência, né, em algumas cidades, não só no Brasil, mas até mesmo no estrangeiro. E pegando esse gancho, Ferrúcio, o que tem sido feito para incentivar a mobilidade ativa, como as ciclovias e as ciclofaixas? Pronto, então nós temos várias ações que são desenvolvidas na cidade de Fortaleza. O que na verdade nós fizemos, mas foi inverter essa pirâmide. No passado se pensava muito em oferecer uma malha viária para os veículos individuais, os veículos de menor porte. E terminava esquecendo dos pedestres, dos ciclistas, e nós invertemos isso. Então, Fortaleza, exatamente esse grupo técnico que estuda diariamente a cidade, tem desenvolvido aqui várias ações, tipo o caminho da escola, que é exatamente calçadas mais largas, praças nesse trajeto para dar a condição mais confortável aos pais e aos alunos,
é a esquina segura, segurança que a gente traz nos cruzamentos para que as pessoas não estacionem, redução de velocidade que nós estamos tratando aí é de evitar mortes no trânsito, e isso não é outra finalidade, né? E também a gente tem feito calçadas mais largas, melhorando a caminhabilidade, temos feito também passagens elevadas, e Fortaleza hoje é uma das cidades mais cicláveis que tem, para se falar exatamente de bicicleta, né, uma das mais cicláveis do Brasil. Nós tínhamos 30 quilômetros, hoje nós estamos com 407 quilômetros, que é a malha cicloviária da cidade de Fortaleza. E além disso, 192 estações do bicicletar. Então, quando você começa a desenvolver uma política e estimular a população a mudar a sua cultura, estimula e mostra que é seguro, que é saudável, que não tem custo, né, porque inclusive aqui é gratuito, tudo isso termina trazendo um grande resultado para a saúde das pessoas. Uma das experiências mais interessantes do programa Mobilidade Urbana é ouvir experiências de outras pessoas em outros lugares do país e do mundo. Hoje, nós vamos ouvir as experiências de Carolina Padilha, direto de São Paulo, que vai falar sobre mobilidade urbana e infância. É o quadro Ponte Aérea. A mobilidade, né, ela já pode ser inserida desde a educação infantil, né, a temática da mobilidade urbana, ela pode ser sim inserida desde a educação infantil, mas partindo do pressuposto de que essa criança é parte, né, de uma cidade, ela é um cidadão como qualquer outro e tem seus direitos. E o direito de ir e vir, ele também recai sobre as crianças. Então, essa temática, ela é muito possível, uma vez que a gente acredita que as crianças, né, possam contribuir com suas ideias e que os espaços de educação e as famílias possam convidá-las a refletir sobre como é que elas se deslocam pelo espaço urbano, né? Então, acho que essa é uma questão que inicia, né, o movimento, né, a discussão, o assunto da mobilidade dentro da infância. Como a gente faz para chegar até aqui, né? Isso seja na escola, ou num parque, ou numa área de lazer, de qualquer cidade que seja. Como a gente se desloca pela cidade? E isso é uma pergunta maravilhosa para as crianças, porque elas têm contribuições muito ricas. Além da sua percepção, a percepção de todos, né, na cidade. Então, como a gente faz para chegar no parque, como a gente faz para chegar no clube, né? Por que é tão difícil acessar alguns lugares e outros não? Né? Então, por que a gente não vai tanto em tal lugar? Né? Então, acho que sim, essa temática ela é super possível, né? Entendendo que as crianças têm muito a contribuir com suas percepções. Ferrúcio, vamos falar aqui um pouco de estatística ou de futuro. A gente sabe e vê que Fortaleza realmente está bem preparada com as ciclovias. Muito já foi feito, né? Algumas pessoas questionam o fato de, às vezes, a via ela não ter muito movimento. Como é que foi pensado isso? Quantos por cento já tem sido usado e vocês estão preparados para quantos mais por cento? Olha, nós estamos caminhando constantemente para que a gente possa cada vez mais tornar a cidade de Fortaleza agradável e que as pessoas possam se apropriar mais e mais dos espaços públicos. Então, a gente já avançou muito em termos de estar cuidando para que as pessoas entendam essa nova política. Quando a gente sai de 30 quilômetros, que é o que existia antes, que a gente tem ampliado a malha cicloviária da cidade de Fortaleza, chegando a 407 quilômetros, 192 estações do bicicletar, 11 estações do mini bicicletar e, além disso, 100 quilômetros de faixa exclusiva de ônibus, nós estamos dando uma resposta à população de que o que nós queremos é o quê? É que ele passe o menor tempo possível dentro dos ônibus, né, do transporte que está levando ele de casa para o trabalho ou de trabalho para casa e que ele tenha mais tempo com a família. Você veja que nós aumentamos consideravelmente o tempo dos percursos dos ônibus, a velocidade média dos ônibus aumentaram muito no momento que a gente cria faixa exclusiva de ônibus. Isso reflete o quê? Na saúde das pessoas, porque se ele gasta agora num trajeto que ele fazia em 2 horas e meia, ele agora faz em 1 hora, ele tem mais 1 hora e meia
com a família. Então isso tudo tem um reflexo também na saúde das pessoas. Então a gente vai continuar perseguindo e continuar tornando a cidade de Fortaleza mais agradável e melhor de se viver. E ainda falando de bicicleta, né? Qual a importância desses núcleos, desses pontos de apoio com as bicicletas para a mobilidade urbana de Fortaleza? Essas estações que nós temos 192 e estrategicamente nós temos em 6 terminais de ônibus. E a gente tem estimulado as pessoas a fazer o quê? Utilizar 2 meios de locomoção. Fazer parcial, né? Fazer parcial. Ele faz um percurso maior no ônibus, quando ele desce do ônibus ele pega a bicicleta e faz o restante do percurso. Ele vai fazer em menos tempo, é gratuito, não tem um custo, absolutamente nenhum custo, porque todos os usuários do bilhete único têm direito a andar na bicicleta gratuitamente e ele vai promover a sua saúde, porque vai fazer uma atividade física, vai contemplar as belezas que nós temos na cidade nesse percurso na bicicleta e ainda não vai poluir. Então eu digo... Está cuidando da saúde, né? Cuidando da saúde. Então o que eu vejo é que é algo extremamente completo e por isso é que a gente tem feito isso juntamente com os terminais para facilitar a vida das pessoas, trazer segurança e que eles se tornem mais saudáveis. Com isso a gente lá na ponta tem reflexo também na saúde, porque no momento em que as pessoas estão se exercitando, vai com certeza estar promovendo a sua saúde. E a gente faz uma pausa agora na nossa entrevista para chamar um quadro muito importante no nosso programa, que fala sobre segurança de trânsito. Siga essa dica. Meu nome é Biratã Teixeira, eu sou o diretor de Educação de Trânsito do Detran Ceará. Estou aqui no quadro Siga essa dica e vim falar aqui de um ator muito importante no nosso trânsito, que é o ciclista. E a nossa cidade está se preparando cada dia mais para o uso desse modal. E você, ciclista, faça uso regular desses espaços, ou a ciclofaixa ou a ciclovia. E quando estiver numa via convencional, e nós condutores respeitamos aquele espaçamento de 1,5 metro e ao final do dia seja uma circulação plena e harmoniosa. Siga essa dica. Ferruz, para a gente finalizar, como é que você enxerga a importância para a mobilidade urbana da parceria entre o setor público e o privado? As pessoas precisam compreender que a gente só terá uma cidade melhor, primeiro que se a população se envolver e ela entender que ela é parte de todo o processo. A gente tem que juntar a iniciativa privada, porque ela hoje, inclusive, a gente tem várias praças na cidade de Fortaleza que são adotadas pela iniciativa privada, como temos outras parcerias importantes com a iniciativa privada. Mas cada vez mais a gente tem que ter a consciência de que temos que juntar a sociedade, o público e o privado para que a gente tenha uma cidade mais saudável e melhor para se viver. Muito obrigado, Ferruz. Eu conversei aqui com o secretário municipal Ferruz Feitosa, ele é secretário de Conservação e Serviços Públicos. Foi um papo muito bacana. Obrigado, Ferruz, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Grande abraço. Voltamos no nosso próximo programa com mais informações para você nesse tema maravilhoso que é mobilidade urbana. A gente se fala. Um grande abraço e até lá! Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.